porque senão a gente leva o tempo todo somente cantando hinos, né? E nós vamos para a palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos, eu creio que a maioria está sem a revista da escola dominical, mas nós vamos estudar. É a terceira lição, ou a lição 3 do segundo trimestre deste ano, segundo trimestre de 2020, tem por título Eleição e Predestinação. Glória a Deus. E nós vamos estudar sobre este assunto nesta manhã. Eleição e predestinação. Muito bem. Para você que não tem a sua revista, eu quero lhe passar o texto da leitura bíblica em classe para que você encontre aí na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta no texto, tá? Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao versículo de número 12. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao versículo 12. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ler como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero crer que você esteve aí com a sua Bíblia aberta e está com a sua Bíblia aberta para nós meditarmos neste tema tão importante. Nós temos um objetivo geral dentro desse tema, eleição e predestinação, que é trazer a informação aos irmãos que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Na lição passada, foi estudado sobre o versículo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então o objetivo geral desta lição, nesta manhã,
é trazer essa informação, a informação de que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Temos alguns objetivos específicos que nós queremos destacar aqui para os irmãos. O primeiro deles é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo. Terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. E aí então nós vamos para o texto áureo da nossa lição, que se encontra aí no texto bíblico, na página onde você está com a Bíblia aberta, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, é onde está o nosso texto áureo, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Deixa eu abrir um parênteses aqui para agradecer a presença do pastor Henrique Roberto da Silva, nosso amigo lá de Mogi Guaçu, que foi missionário lá no Paraguai, sucedendo meu sogro de saudosa memória, pastor Cristóvão Lazarotto. Glória a Deus. Um prazer tê-lo conosco, pastor Henrique. Pois bem, temos lido o texto áureo, e no texto áureo nós encontramos as duas palavras que orientam o tema desta lição: eleição e predestinação, como também nos elegeu nele. E lá na outra parte dizer, nos predestinou para filhos. Portanto, temos aqui os dois pilares para o estudo desta manhã: eleição e predestinação, aí no texto áureo. Vamos para a verdade prática, que diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós temos aí as leituras diárias que são de importância. Segunda-feira, 1 Pedro 1 e 2, somos eleitos segundo a presciência de Deus. Terça-feira, 1 Timóteo 2 e 4, Deus oferece a salvação a todos, mas nem todos a recebem. Quarta, 1 Coríntios 10, 12, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Quinta, Romanos 8 e 30, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. E aqui é um ponto importante que nós vamos estudar no bojo da lição nesta manhã. Na sexta-feira, Romanos 8, 28 e 29, a predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação, e nós vamos estudar também o que é isso. Predestinação dupla. Nós vamos ver isto durante o tempo em que estivermos estudando esta lição. Sábado, leitura bíblica em classe, leitura bíblica de sábado, Efésios 2, versículos 4 ao 8, a salvação pela graça provém do amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, prezados irmãos, eleição e predestinação são termos importantíssimos no estudo sobre a doutrina da salvação, que na teologia nós chamamos de soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação, ou o estudo
estudo a respeito da salvação. Tá? Então, são termos importantes estudados nesta doutrina da soteriologia, doutrina da salvação. Por conta disto, é importantíssimo, é necessário, é preciso estudar esses termos detidamente para que possamos entender com bastante embasamento doutrinário o sentido desses termos, a fim de que a nossa vida seja verdadeiramente edificada. Quando nós lemos, quando nós estudamos sobre a eleição, vamos perceber que a doutrina da eleição em Cristo é uma doutrina gloriosa, não é? E com relação à predestinação, é importante saber que em Jesus nós somos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Lembrando que está escrito em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Partindo deste pressuposto, partindo deste princípio, é importante saber que essa maravilhosa certeza seja uma verdade no seu coração, no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem que está nos ouvindo nesta manhã. E que, através desta lição, nós possamos juntos crescer mais no conhecimento da palavra de Deus, porque crescendo no conhecimento da palavra de Deus, obviamente que nós vamos atingir ou ter mais maturidade na nossa vida de fé em Cristo Jesus. Vamos para a introdução, lembrando que o ponto central é a eleição segundo a presciência de Deus. Em se tratando de eleição, a eleição é segundo a presciência de Deus. Vamos para a introdução da nossa lição. A eleição e a predestinação são termos importantes na doutrina, na compreensão da doutrina da salvação. Isso nós falamos já anteriormente. Esses vocábulos, ou esses termos ligados entre si, trazem clareza ou elucidam o plano de Deus, o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição, estarão sendo abordados os temas ou os conceitos bíblicos e a interpretação, preste atenção, a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. É importante destacar esse ponto, tá? Conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Por quê? Porque há outras correntes doutrinárias não pentecostais que levam este assunto para um outro campo que está em desacordo com a real interpretação da palavra de Deus, com as regras da hermenêutica. Pois bem, vamos prosseguir. Primeiro tópico da nossa lição: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então vamos lá. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Como se explica isso, pastor? No versículo 4 de Efésios, capítulo 1, a Bíblia é muito clara ao dizer que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, esta dádiva, este presente de Deus, a eleição ou a nossa eleição, precede a nossa existência.
Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Vamos aqui então procurar entender, de acordo com a nossa lição, alguns pontos. Primeiro, eleição divina. Eleição, prezados, traz a ideia de escolha. Efésios 1:4, nós somos eleitos nele. Não é? Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Paulo deixa claro, fomos escolhidos nele, fomos escolhidos em Jesus. Por isso que a nossa eleição é cristocêntrica. Segundo lugar, em que tempo se deu essa escolha? Já falamos, antes da nossa existência, porque a Bíblia diz que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Terceiro lugar, qual a finalidade desta escolha? Paulo diz também em Efésios, no capítulo 1, que lemos aqui na nossa lição, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, versículo 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Qual o objetivo? Qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O comentarista coloca aí Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, assevera que Deus elegeu a igreja, presta atenção, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então Deus elegeu a igreja. Isso é muito importante destacar, por quê? Porque há alguns que ensinam que Deus elegeu indivíduos. E alguém poderá questionar, pastor, mas Deus não elege, Deus não escolhe indivíduos? Sim. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus escolheu indivíduos. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Noé, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Josué, Deus escolheu Davi, enfim, vários personagens da Bíblia no Antigo Testamento foram escolhidos por Deus, indivíduos, mas eles foram escolhidos para missões específicas, não foram escolhidos para a salvação, eleitos para a salvação, foram eleitos, foram escolhidos, separados para missões específicas. E quando Deus escolhe para missões específicas, observe que Deus escolheu Abraão, que era de Ur dos Caldeus, portanto vivia no meio da idolatria, e Deus escolheu Abraão, e na caminhada de Abraão, a caminhada de fé de Abraão, ele passou a ter comunhão com Deus ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Agora, Deus escolheu pessoas que não eram tementes a ele. Por exemplo, Deus escolheu Ciro. Ciro foi escolhido por Deus e não era adorador de Deus, não adorava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então nós estamos frisando aqui para os irmãos que a eleição de indivíduos para missões específicas, não para a salvação, e nós vamos ver isso ao longo da nossa lição. Então, a nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja. É importante destacar, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Item número 2, do tópico número 1, as condições da eleição.
A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Isso é muito importante também destacar, porque, de acordo com a doutrina daqueles que não aceitam a eleição para um grupo, a eleição para a igreja, e entendem que a eleição é apenas para indivíduos, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E aí nós temos textos que comprovam esta realidade, que comprovam esta verdade. João 3,16, por exemplo. Nós temos aí, podemos dividir o versículo em duas partes, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui nós temos a parte de Deus. Vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui nós vemos Deus. A segunda parte do versículo. Para que todo aquele que nele crê. Aqui vem a parte do homem. Deus enviou seu Filho unigênito para salvar o homem. Agora há uma condicional para que o homem seja salvo. Deus enviou seu Filho unigênito, parte de Deus. Trabalho de Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho. Romanos 8, versículo 31 ou 32. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Dádiva de Deus, presente de Deus para o mundo. Esse é o papel de Deus. Agora vem o papel do homem, vem a condicional, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam, irmãos, que na salvação há o trabalhar de Deus e há a parte do homem, que é a aceitação àquilo que Deus ofereceu. Deus ofereceu Jesus como presente para a humanidade, para a salvação da humanidade. Agora, esse presente ele precisa ser aceito, não é? Quando Jesus, ou após Jesus morrer, depois que ele ressuscitou, que ele encontrou-se com seus discípulos, o que ele disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha a condição, quem crer e for batizado será salvo. Ao passo que Jesus diz, quem não crer já está condenado. Então a salvação, ela está condicionada. Pois bem, Deus elegeu a igreja desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, e esta eleição para a salvação em Cristo é oferecida, ela é oferecida a todos. Citamos aqui João 3,16, e vale ler também 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 ao 6, que traz luz para aquilo que estamos estudando e afirmando. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 ao 6, que diz assim, que quer que todos os homens se salvem, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer, é vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse mesmo Deus que quer que todos os homens se salvem, também quer que esses homens venham ao conhecimento da verdade. A verdade está sendo pregada. A verdade é o Evangelho, são as boas novas de salvação. Aqueles que ouvem e creem e recebem a Jesus como seu Salvador, estão enquadrados dentro do plano salvífico de Deus. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E veja o que diz o versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja, prezados irmãos, que Deus enviou Jesus, Jesus se deu a si mesmo
em preço de redenção por todos, ou seja, o sangue que Jesus verteu, que é o preço da nossa redenção, como diz Pedro, que nós não fomos comprados nem por preço de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus foi o preço pago pela redenção de todos os homens, de toda a humanidade, diz a Bíblia, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, o plano da redenção, ele é para todos. Agora, nem todos estão aceitando o plano de Deus, o plano da redenção. A salvação em Cristo, portanto, é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa. Então a salvação, ela torna-se uma realidade para cada pessoa. De que maneira? Com seu prévio arrependimento e fé. Como é que vem o arrependimento? O arrependimento vem quando a pessoa, o pecador, ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, é convencido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem tem a capacidade, quem tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem ouve o Evangelho, abre o coração, dá ouvidos à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha em seu ser, convencendo-o de que o homem é pecador, convencendo-o da justiça de Deus, convencendo do juízo. Então, a partir do momento em que o homem é convencido do seu pecado, entende que é pecador, entende que está condenado se não aceitar o plano da salvação oferecido por Deus em Cristo Jesus através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se ele não aceitar esse plano, ele será condenado. Mas se ele ouve o Evangelho, permite que o Espírito Santo atue em sua vida, convencendo do pecado, e uma vez convencido do pecado, o próprio Espírito Santo de Deus produz nele o sentimento de que ele precisa se arrepender dos seus pecados para poder fazer parte deste plano da salvação. Porque brota em seu coração a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não é algo que parte de nós, não vem de dentro de nós. A salvação não parte daqui. Paulo diz lá no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos. O meio para a salvação é a fé, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é presente de Deus. Então, a partir do momento que o homem reconhece que é pecador, é convencido pelo Espírito Santo, uma vez convencido, ele decide aceitar Jesus como seu Salvador, decide e permite que Jesus entre em sua vida. Quando ele se arrepende dos seus pecados, a fé brotou em seu coração, o arrependimento chegou, ele se arrepende dos seus pecados, então o homem obtém a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados. Então, torna-se uma realidade, não é? A eleição torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento. Isso significa que não é como alguns pregam, que Deus predestinou ou elegeu e predestinou alguns para serem salvos e elegeu e predestinou outros para serem condenados. Não. Quando Deus enviou Jesus a este mundo, está escrito aqui, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos.
fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, mas esta eleição, tá? Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. E é muito bom lembrar ou relembrar, eu já disse, que esse meio não é por méritos, não vem pelas obras, não é meritório. Ninguém pode cumpri-lo sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, como já citamos aqui, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Terceiro item do primeiro tópico, nós estamos baseados no primeiro tópico, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Estamos indo para o terceiro item, vida santa e irrepreensível. Eu gostaria que os irmãos interagissem, os irmãos que estão nos ouvindo. Se porventura tiver alguma dúvida, coloque aí, na medida do possível nós estaremos lhe atendendo. Aqui a irmã Valquíria Silva está dizendo, já ouvi isso, que Deus escolheu só alguns. Nós vamos discorrer mais sobre isso durante a lição, permaneça aí. Terceiro item, vida santa e irrepreensível. Então o apóstolo Paulo aqui, em Efésios 1 e 4, ele enfatiza algo importante, que a eleição tem a finalidade específica de levar-nos a sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, nesse aspecto, o vocábulo grego para a palavra santo é ágios, cujo significado é separado do pecado. Então, a palavra santo aqui não é o estado, santidade. Santo aqui tem a ver com separação. A partir do momento em que a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ele se torna santo. Se torna santo no sentido de que ele foi tirado do mundo pelo poder do sangue de Jesus, foi tirado do mundo, foi separado do mundo e agora passou a pertencer a Cristo, porque aceitou o plano da salvação. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nesse aspecto, o vocábulo grego para santos é ágios, cujo significado é separado do pecado. O adjetivo grego amonos, irrepreensível, como está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, porque existe lá a palavra santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então esse adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa o quê? Expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5 nos traz luz sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, irrepreensível, o termo, o adjetivo grego amomos, expressa algo sem defeito ou inculpável. Esses termos apontam para a santificação. A santificação, lembrando que é um processo, isto é, a santificação é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus
que nos elegeu em Cristo. E o apóstolo Paulo fala sobre esse padrão, o padrão ético, o padrão de uma vida daquele que foi eleito para ser santo e irrepreensível. Qual é o padrão? Nesta mesma epístola que Paulo escreveu aos Efésios, ele nos mostra qual é o padrão. Efésios capítulo 5, versículos 1 ao 3. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. E aí vem mais uma série de orientações que Paulo dá para dizer, no caso aos leitores da carta que ele escreveu aos Efésios, e hoje a nós, né, pelo Espírito Santo, quais são os padrões éticos de uma vida que foi eleita para ser santa e irrepreensível. Item número 4, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como, está aí na mesma epístola de Efésios, capítulo 4, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Efésios 4, versículos 22 e 25, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então essa é a nova vida dos eleitos. O versículos 28 ao 31, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Pois bem, aqui está, irmãos amados, a receita para os eleitos de Deus, que foram eleitos na presciência de Deus, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis. Então aqui está a receita de Deus para viver esta vida como eleito. Exortações contra a velha conduta, mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Além disso, há ainda severas advertências contra a fornicação, contra a impureza, contra a avareza, contra a embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus o quê? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios 5 e 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, conforme Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 25. É o Espírito Santo quem capacita o crente para esse novo estilo de vida. Agora, como é que o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida? É quando o crente dá lugar ao Espírito Santo. Nós citamos aqui, como está na revista, está na lição, no comentário, Gálatas 5, 22 ao 25.
mas Gálatas 5:16, que é o contexto destes versículos citados pelo comentarista, Gálatas 5:16 ao 18, ele nos dá aqui a luz, ou uma luz, para nós entendermos que essa capacitação ela vem através do Espírito Santo. Mas vem de que forma? Quando nós damos lugar ao Espírito Santo. Diz assim: digo porém, Efésios 5:16 ao 18, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, para que o Espírito Santo possa nos capacitar para esse novo estilo de vida, nós precisamos andar no Espírito, para não cumprirmos a concupiscência da carne. Aí Paulo diz que há uma luta travada. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E aí entra, dentro do que nós estamos estudando, o livre-arbítrio. Vamos falar daqui a pouco. Para que não façais o que quereis. Deus não obriga ninguém a fazer o certo e nem obriga ninguém a fazer o errado. Deus nos dotou de uma faculdade. Que faculdade é esta? O livre-arbítrio. Há uma luta, então, uma oposição entre o Espírito e a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas Paulo diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, para que nós possamos ter a capacitação promovida ou produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas para este novo estilo de vida, é necessário que nós demos lugar ao Espírito Santo de Deus, é necessário que nós nos permitamos a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele é muito enfático quando ele diz: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós vamos agora para o segundo tópico. Resumindo aqui esse primeiro tópico, a eleição, não nos esqueçamos disso, a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus. E qual é a causa? A causa é a própria obra de Cristo, sem nenhum mérito da nossa parte. Amém? O que é eleição? Quais as condições da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Então, meus irmãos, essas são algumas perguntas que nós acabamos de responder. O que é eleição? Quais as condições da eleição bíblica? O que se espera da nova vida dos eleitos? E a necessidade de ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição. Foi o que nós acabamos de estudar no primeiro tópico desta lição. Segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. Aí nós vamos ver agora este outro vocábulo. Nós estivemos estudando até então o primeiro vocábulo de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Eleição. Agora nós estamos partindo para o segundo vocábulo, predestinação. Lá Paulo usa a palavra predestinar, né? A palavra predestinação, a palavra predestinar mostra o quê? Mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Por isso, predestinar, destinado de antemão, destinado antes, predestinar. Então, item número 1, a predestinação. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, capítulo 1, versículo 5, na parte A de Efésios 1 e 5. Então, este termo proorizo, traduzido como predestinar, é formado
pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, Efésios 1 e 4, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Veja que são duas coisas correlacionadas, distintas, mas correlacionadas. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, fomos eleitos nele. A escolha feita por Deus em Cristo de um povo. É importante destacar isto mais uma vez. A eleição feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, eu gostaria que você que está com a Bíblia aberta, desse uma olhada e grifasse, pegue a caneta e grife aí uma palavrinha bem pequenininha, mas que tem um significado importantíssimo para entendermos essa doutrina. Paulo, quando escreve esse versículo 4 de Efésios capítulo 1, ele diz, como também, olha que ele não diz assim, ó, como também me elegeu nele. Ele não está individualizando a eleição, apesar de Paulo ter sido escolhido por Deus, e ele diz que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, apesar de ele ter sido escolhido por Deus, mas Paulo tinha consciência de que ele havia sido escolhido desde o ventre para uma missão, e não para a salvação. Então, quando ele diz, como também nos elegeu, como também nos elegeu, ele não diz me elegeu, ele não individualizou a eleição, ele englobou a eleição, diz, como também nos elegeu nele. Então, esta eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo, não é de um indivíduo. É a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá a quem? Ao indivíduo a quem Deus escolheu, não, ao povo escolhido por Deus. Que isso fique claro, que é isso que Paulo está ensinando aos Efésios. Não aquilo que os calvinistas ensinam, que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a condenação. Onde entraria aí a justiça de Deus? Alguém poderá argumentar, mas quando Deus mandou o dilúvio, Deus escolheu a família de Noé, Noé e sua família, para serem salvos do dilúvio. Se nós olharmos somente esse ponto, estamos corretos e vamos concordar com a doutrina calvinista. Mas quando nós olhamos para o escopo deste ensino, né, na sua totalidade, principalmente em relação a Noé e sua família, Noé e sua família não foram salvos do dia para a noite. Deus chamou Noé, orientou Noé a construir a arca, deu oportunidade àquela geração de aproximadamente 100 anos, o tempo que Noé demorou para construir a arca. E antes de Noé, é importante lembrar que havia Enoque, e a Bíblia diz que Enoque profetizou. Enoque foi um profeta naquela época, e ele pregava, Enoque profetizava a respeito da ira de Deus, do juízo de Deus. Noé também, a Bíblia diz que ele foi pregoeiro da justiça. Então todo aquele povo da geração de Noé teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, da sua rebeldia e aceitar o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Que eles entrassem na arca e fossem salvos do dilúvio.
Deus é tão gracioso e tão misericordioso que, após ter convidado, chamado Noé para entrar na arca com sua família, depois de ter colocado lá um casal de cada espécie de animais, Deus diz a Noé, agora entra tu e tua família na arca. Deus simplesmente poderia fechar a porta por fora e, vou usar um termo aqui, PT saudações, não é? Pronto. Não, mas Deus foi tão gracioso e tão misericordioso que ainda durante 7 dias Deus deixou a porta da arca aberta para ver se alguns daqueles que tinham ouvido as mensagens proferidas por Enoque, as mensagens proferidas por Noé, se alguns daqueles viessem arrepender-se dos seus erros, da sua rebeldia, dos seus pecados, e entrassem na arca, porque a porta da arca estava aberta. A porta da arca aberta era uma oportunidade para eles encontrarem a salvação. Mas eles não quiseram, rejeitaram o propósito de Deus, e o que aconteceu? Passados 7 dias, Deus fechou a arca por fora, e as águas do dilúvio vieram e todos pereceram. Então, prezados e queridos irmãos, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Isso é de suma importância que nós entendamos. Por conseguinte, nossa declaração de fé, o que ela ensina? Ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, e não somente recebem a Cristo como seu Salvador pessoal, mas que perseveram até o fim. Por que é importante destacar esse ponto? Porque, segundo a doutrina calvinista, uma vez salvo, para sempre salvo. Não importa o que ocorra entre o momento que a pessoa foi salva e até a morte dela. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não é isto que a Bíblia diz. O Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o que está escrito? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É possível o crente perder a salvação? É possível. Se ele não perseverar até o fim, ele vai perder a sua salvação. É importante que o crente, uma vez tendo aceitado Jesus como seu Salvador, por mais fraquinho que ele seja, mas que ele persevere até o fim, com Jesus e em Jesus, para que quando Jesus voltar, ele possa subir e ir morar com a igreja nos céus. Ou se ele for chamado para habitar na eternidade antes de Jesus voltar, ou seja, se ele morrer, ele morra com a certeza da sua salvação. Então não existe esse negócio de uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação é para quem perseverar até o fim. Então, observemos, foi a vontade de Deus, partiu da vontade de Deus. A salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Partiu do coração de Deus, Efésios 1:5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando nós lemos isso aqui e comparamos com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz: veio para o que era seu, os judeus, e os seus
Os judeus não o receberam, rejeitaram por incredulidade. Não aceitaram Jesus como o Messias. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos, ou a tantos quantos o receberam, creram nele, veja o que diz a Bíblia, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando nós lemos 1 João capítulo 3, nós vamos encontrar logo no versículo 1, amados, agora somos filhos de Deus. Por que agora? Porque outrora nós éramos apenas criaturas de Deus, mas tendo ouvido o Evangelho, tendo recebido a fé pelo poder da palavra, porque Paulo escreveu aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tendo, pois, ouvido o Evangelho, tendo a fé brotado no nosso coração, tendo nós aceitado a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos então a certeza da salvação, a certeza de vida eterna. Bendito seja o nome santo do Senhor, algo que vem de Deus. Deus trabalhando através do Evangelho, Deus agindo pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Número 2, filhos por adoção. Observe, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Está lá em Romanos 8, 15, Romanos 8, 23, Romanos 9, 4, Gálatas 4, 5, Efésios 1, versículo 5, que nós acabamos de ler. E nos predestinou para filhos de adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico. Era uma prática mais comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o que faz o apóstolo? O apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. De que forma? Segundo, como está em Efésios 1 e 5, o beneplácito da sua vontade, soberania de Deus. Paulo ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Nós não tínhamos méritos nenhum. Quando Paulo escreve aqui essa mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, não é? Veja o que ele diz: em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Estou lendo o versículo 2. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas, escreve Paulo, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Foi o amor de Deus que o moveu a adotar-nos como filhos dele. Se noutro tempo éramos estranhos, éramos inimigos de Deus, filhos da ira, agora estamos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E por estarmos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, por havermos aceitado o sacrifício vicário e expiatório de Jesus, por termos aceitado Jesus como nosso Salvador, fomos reconciliados com Deus. Por estarmos reconciliados com Deus, Deus nos deu o direito de sermos chamados seus filhos, filhos de Deus. E isto é maravilhoso, porque fazemos parte agora da família de Deus. Temos um Pai.
E Paulo, quando fala a respeito de sermos adotados ou filhos adotados, ele diz que agora nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus usando a expressão Abba, Pai, que traduzida é papaizinho querido, ou seja, nós podemos agora, como filhos, nos aproximar de Deus ou nos aproximarmos de Deus com plena liberdade de filhos. Muito bem. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição que alcançamos, tudo por graça, favor de Deus. Nós não merecíamos, mas aprouve a Deus assim fazer. Parte da soberania de Deus. E tem 3, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Tudo isso nós já estudamos na lição passada, inclusive, a queda do homem, não é? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-nos com os homens. Reconciliou-se, com os homens, adotando os escolhidos. Deus adotou a quem Ele escolheu, adotou como filhos seus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, quando Paulo fala que nós somos filhos por adoção, Paulo também diz que nós somos co-herdeiro com Cristo. O que significa isso? Que tudo quanto Cristo herdou como filho, nós, como filhos por adoção, por termos aceitado Jesus como nosso Salvador, nós vamos herdar. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que há uma herança gloriosa que nos aguarda lá no céu, uma herança incorruptível, reservada nos céus para vós, escreveu o apóstolo Pedro, uma herança incorruptível guardada nos céus para vós, guardada nos céus para nós. Bendito o nome do Senhor. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. Que imagem? A imagem de Cristo. Para quem? Para os eleitos. Romanos 8 e 29, Apocalipse 2, versículo 17. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Efésios 1, 7 e 8. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, nós nos tornamos agradáveis a Deus através de Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, não segundo os nossos feitos, não segundo as nossas obras. A redenção em Cristo é por obra e graça de Deus. Vem de Deus, não vem de nós. Tudo quanto nós fazemos aqui, irmãos, são obras. Vou dar exemplo. Quando nós oramos, nós estamos praticando uma obra. Quando dizimamos, estamos praticando uma obra. Quando ofertamos, estamos praticando uma obra. Quando evangelizamos, estamos praticando uma obra. Quando fazemos vigília, estamos praticando uma obra. Quando nós fazemos um jejum, estamos praticando uma obra. Nada disto garante salvação para ninguém. A salvação nos é garantida pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Quando nós damos valor a este sangue, damos valor a esta salvação. Amém? Então, quando nós cantamos, quando você canta um hino avulso, quando você canta na igreja, no coral, quando você toca na orquestra, tudo isso são obras. Quando você traz uma cesta básica, obras. Quando você visita alguém, obras. Nada disso serve para a salvação. Essas boas obras, elas vão nos acompanhar. A Bíblia diz, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, para que as suas obras o sigam. O que significa isso?
é que as obras vão nos seguir para quê? Para a salvação? Não. É para obtermos o galardão que Jesus vai nos dar quando nós estivermos lá no céu. Mas tudo que se diz respeito à salvação, à nossa eleição, à nossa predestinação para as bênçãos espirituais, tudo tem a ver com o favor de Deus, com a graça de Deus. Então Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, conforme já citamos aqui, Abba Pai, Gálatas 4:6, papaizinho querido, que maravilha, podemos com muita liberdade nos aproximarmos de Deus e chamá-lo de papaizinho querido. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus. Você já parou para pensar nisso? Ser herdeiro de Deus? Quantas vezes nós ficamos pensando nas coisas aqui da terra, mas não nos esqueçamos que estamos na terra, mas não somos da terra. Há uma herança gloriosa que nos aguarda nas mansões celestiais. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8:17. Somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somos herdeiros da vida eterna, Efésios 3:6, Tito capítulo 3, versículo 7. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos. Para quê, pastor? Para louvor, para seu louvor e glória de Deus. Então, resumindo este tópico número 2, em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então, a doutrina da predestinação, prezados, é genuinamente bíblica e diz respeito à salvação, lembrando que ela está condicionada à fé em Cristo Jesus e está relacionada à presciência de Deus. Isso significa o quê? Significa que a predestinação dos salvos, não é para ser salvo, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então é bom lembrar que a predestinação do crente, não a predestinação para o crente, a predestinação daquele que já é salvo, a predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim, porque se não perseverarmos até o fim, não seremos salvos. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. A fé, lembre-se, a fé antecede um novo nascimento. É preciso primeiro ter fé, e a fé vem através da palavra de Deus. Daí brota o desejo da salvação, de nascer de novo. A fé precede a regeneração, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não é? Paulo escreveu, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. Na declaração de fé das Assembleias de Deus estão esses textos que nós acabamos de citar. Tópico número 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos
pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Vou reiterar aqui, lembrar os irmãos que nós somos eleitos em Cristo, predestinados por Cristo, eleitos em Cristo, como também nos elegeu também nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos, eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, predestinados para filhos por adoção em Cristo Jesus. Veja bem, tudo isso está fundamentado, tudo isso está englobado na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos e aos predestinados. Aquilo que Paulo escreveu no versículo 3 do capítulo 1, vou repetir. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo está falando de bênçãos espirituais para os eleitos, para aqueles que foram predestinados por conta do amor de Deus. E tem número 1, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Irmãos, que isso fique bastante claro. Deus não escolheu um grupo para ser condenado e outro grupo para não ser condenado. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Escute, Deus não deu livre-arbítrio somente ao homem. Deus deu livre-arbítrio também aos anjos, que também foram criados por Deus. Foram criados de uma maneira diferente? Sim. Foram criados de uma maneira diferente da qual foi criado o homem. Mas Deus deu livre-arbítrio tanto para os anjos quanto para os homens. Os anjos exercendo o seu livre-arbítrio, a terça parte dos anjos exercendo o seu livre-arbítrio, decidiram acompanhar Lúcifer na rebelião contra Deus. Portanto, foram expulsos de lá. O homem dotado de livre-arbítrio, quando Deus o colocou lá no Jardim do Éden, Deus disse: você está livre para comer de todas as árvores que há no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus estava colocando o homem sob uma condição de exercer a sua vontade, o seu livre-arbítrio, porque Deus não fez nem anjos como robôs, nem fez homens como robôs. Deus fez anjos como seres inteligentes, com livre-arbítrio, com poder de decisão, assim como fez o homem, um ser inteligente, com vontade, com poder de decidir o que ele quer, o que ele acha que é melhor para si. Agora veja a diferença dentro da soberania de Deus, porque nós estamos falando aqui agora da soberania de Deus. Na soberania de Deus, Deus não quis salvar os anjos. Preste bastante atenção nisto. Na soberania de Deus, mesmo os anjos tendo livre-arbítrio e tendo se rebelado contra Deus, Deus não quis salvar os anjos. Ao contrário, lá em 2 Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Pedro capítulo 2, capítulo bem, está aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Então estou dizendo aos irmãos que mesmo os anjos tendo livre-arbítrio e havendo se rebelado contra Deus, na soberania de Deus, Deus não quis salvá-los. 2 Pedro 2:4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Na soberania de Deus, Deus não perdoou os anjos que pecaram. O homem pecou? Pecou. Mas na soberania de Deus, Deus quis salvar
o homem. Deu para você entender? Se deu para você entender, coloque aí, que eu quero ver se você está entendendo. Coloque aí uma nota de que você está entendendo o que nós estamos ministrando. Então, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Ainda falando sobre os anjos, estou me lembrando aqui de Judas, versículo 7, se não me falha a memória. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, dando ouvidos a Lúcifer, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então veja, vou repetir, os anjos tendo livre arbítrio e pecando, rebelando-se contra Deus, Deus na sua soberania resolveu não perdoá-los. O homem dotado de livre-arbítrio, tal qual os anjos, pecou, mas Deus decidiu salvar os homens. Isso faz parte da soberania de Deus e nós não temos nada a ver com isso. Deus decidiu, assim está decidido, ponto final. Amém? Soberania de Deus. Pois bem, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, palavra predestinação, Atos 4, 28, Romanos 8, 29, 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5, versículo 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação. Lembra que eu disse aos irmãos lá no início que iríamos comentar sobre isso no decorrer da lição? Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Estamos falando em relação ao homem, ao ser humano. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ficou claro isso para os irmãos? Item número 2 deste terceiro tópico que nós estamos estudando sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Item número 2, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por quê, irmãos? Ora, Deus é atemporal. O que significa isso? Deus não está dentro do tempo. Deus é atemporal. Pastor, explica isso. Em outras palavras, Deus é eterno. Para Deus não tem o ontem, para Deus não tem o hoje, para Deus não tem o amanhã. Pedro tentou deixar mais luz nisso quando ele escreveu a sua carta. Ele disse que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Porque para Deus não tem o hoje, não tem o ontem, não tem o hoje, não tem o amanhã. Deus é eterno, Deus vive em uma outra dimensão, Deus é eterno. Amém? Então, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. A Bíblia diz, Efésios 1 e 4, que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que Deus sabia que quando ele criasse os anjos iriam pecar. Porque Deus é onisciente, é presciente e é também onisciente. Antes de Deus criar o homem, Deus sabia que o homem ia pecar? Deus sabia que o homem ia pecar. Porque isso faz parte da presciência de Deus. Ok? Deus já sabia. Agora, Deus sabendo de que tudo isso iria ocorrer, o que Deus
planejou antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas fossem criadas. Deus já planejou eleger-nos em Cristo Jesus, porque já estava na mente de Deus enviar Jesus, o seu Filho, para morrer em meu e em seu lugar, na cruz do Calvário, para nos redimir de todos os nossos pecados. Então, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Não. Alguém poderá dizer, então Deus criou o mal, porque Deus criou o pecado, Deus criou o mal. É também uma das doutrinas dos calvinistas, não é? Então Deus criou o homem pecou, então foi Deus. Não, Deus não criou o mal. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Foi o homem quem escolheu desobedecer uma determinação divina e, em consequência disso, ele sofreu a pena ou a penalidade do seu pecado, e por conta do pecado do primeiro homem, todos nós fomos atingidos. Por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram. Então Deus não foi pego de surpresa. A redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Você pode dar um glória a Deus aí? Então aqui, prezados, consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O quê? O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inenarrável, uma maneira incompreensível, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. O amor de Deus, não foi por causa dos nossos méritos, o amor de Deus. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos. Alguém te coagiu a aceitar Jesus como Salvador? Alguém te coagiu a entregar a sua vida a Cristo? Não. Você foi atraído pelo poder do Evangelho. Você foi atraído pelo amor de Deus. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, está registrado em João capítulo 12, versículo 32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus foi levantado da terra na cruz do Calvário. E a cruz serviu e serve de atração para todos aqueles que querem entrar no céu, querem fazer parte dos eleitos. Agora, muitos estão distraídos, não estão olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Estão olhando para outras coisas, estão seguindo o seu próprio coração, conforme diz lá em Jeremias 7, 23, 24, segundo o propósito do seu coração malvado. Pensam que estão andando para frente, mas a Bíblia diz, estão andando para trás. E estão dizendo que nós estamos andando para trás, mas eles não sabem que nós estamos andando para frente. Nós estamos como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Bendito seja o nome de Jesus. Resumindo então o tópico, a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionada ao amor de Deus. Muito bem. Vamos para a conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Veja bem, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Cristo morreu por todos, mas a salvação é individual.
A alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho levará a iniquidade do pai. A alma que pecar, esta morrerá. Por que a predestinação é por todos e para cada um dos pecadores? Porque Deus não predestinou alguns para a condenação e outros para a salvação. O que a Bíblia diz? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, Deus quer que todos se convertam. Se Deus tivesse prazer na morte do ímpio, Ele não teria enviado Jesus para morrer pelos ímpios. Se Deus tivesse prazer na morte do ímpio, Deus não teria usado de misericórdia, não teria manifestado a sua graça, como Paulo escrevendo a Tito, deixou registrado no capítulo 2, versículo 11. Mas a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas nem todos serão salvos. Por quê, pastor? Porque nem todos querem. Nem todos estão escolhendo serem salvos. O Senhor Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, deixa eu ler rapidamente aqui, capítulo 3 do Evangelho de João, onde fala sobre esse ponto importante, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo na sequência, no versículo 17, veja o que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Presta atenção, isso aqui derruba a doutrina dos calvinistas. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora veja o que diz o versículo 18, a condição ou a condicionante. Veja o que diz: quem crê nele não é condenado. Aqui está a condição. O versículo 17 diz: para que o mundo fosse salvo por ele. Agora a condicional está no 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E Jesus explica que tipo de condenação é esta. Não é que parte dele. Não vem de Deus essa condenação. É o próprio homem que escolhe. Versículo 19, capítulo 3 de João. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então de onde vem a condenação? Vem de Deus? Não. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, aí está a condição. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E que condenação é esta? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí está a condenação, é porque as obras dos homens são más, e eles não querem sair das trevas e vir para a luz. Glorificado seja o nome de Jesus, porque você entendeu que era um pecador. A luz do Evangelho resplandeceu no seu entendimento, a luz do Evangelho resplandeceu no seu coração, e você passou a ser salvo, passou a ser filho de Deus por adoção, tendo direito a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu
e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Ficou claro para o irmão que ainda está conosco? Ficou claro para o irmão? Diga aí, meu prezado, se ficou claro para você. Diga aí se você entendeu esta doutrina ou essas doutrinas tão importantes que estão inseridas dentro da palavra de Deus. Eleição e predestinação não tem nada a ver com aquilo que os calvinistas pregam e ensinam. Tem a ver com que a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, verdade absoluta, ensina aquilo que nós acabamos de ler, que está na Bíblia. Não é invenção humana, não é invenção do pastor Natanael, não é invenção deste ou daquele pastor, é o que está exarado, inserido na palavra de Deus. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos ir além do que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé em prática. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, você que permaneceu até o fim aí da Escola Bíblica Dominical. Você que permaneceu, Deus continue te abençoando, te ajudando. Você é eleito de Deus, eleito por Deus em Cristo Jesus. Você está predestinado para receber as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, persevere até o fim, porque se você não perseverar até o fim, estará correndo o risco de perder a sua salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.